gerenciando durante as crises e momentos difíceis. E vou também agregar que não é somente crises e momentos difíceis, mas também são como gerenciar e liderar durante os momentos em que as coisas estão indo bem. Vamos começar a falar sobre o caso do Mayo Clinic. Clínicas Mayo, nos Estados Unidos, talvez você conheça, um dos mais reconhecidos, um grande sucesso, e financeiramente, em todos os sentidos, um grande sucesso. E o que se faz como líder quando você entra numa situação de sucesso de uma empresa, uma situação em que as coisas estão indo bem? Essa é a pergunta. E tem esse artigo sobre as clínicas Mayo, que espero que vocês tiveram a oportunidade de ler, onde tinha novo líder chegando e dizendo, tá bom, agora o que vamos fazer? E gente de lá pode sentar e dizer, já estamos no topo, já estamos bem. E porque esse novo cara está chegando, dizendo, tá bom, agora como é que vamos melhorar? Eu já tive essa experiência pessoalmente muitas vezes, porque nas embaixadas você está mudando sempre, 2, 3 anos. Chega novo embaixador. Mas o que eles fizeram? Eles analisaram bem e o líder deu o desafio para a sua equipe de como podemos melhorar o nosso bons resultados. E este foi o desafio. E pode ser essa seja a sua situação. Eu já entrei muitas vezes em situações onde a operação está vindo bem, mas não pode sentar aí. Tem que continuar. Porque se você não está crescendo, como alguém falou para mim, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, tem que continuar melhorando sua operação, mesmo em tempos bons. Então, o que é importante para vocês como líderes, entrando numa situação do Mayo Clinic, onde estavam indo bem, mas também tiveram alguns probleminhas de custos e de outras coisas. Então, o que eles fizeram e o que você faz? Quando vocês, em suas operações, tem alguma coisa que está indo bem? E como você trabalha com seus colaboradores para criar o movimento, o momentum e a visão de como vamos melhorar essa situação? Alguém tem exemplo da sua experiência neste sentido? Lendo esse artigo aqui, acho que a gente faz semelhante. É buscar novas fontes de negócios, novos negócios para a empresa, né? Uhum. Não ficar sempre na mesmice. Eu acho que isso é importante. E isto aqui também vale para a nossa instituição. Expandindo a visão. Expandindo. Exatamente. Expandindo a visão. Estamos fazendo bem aqui, mas cego a essa oportunidade aqui. Porque estamos fazendo sempre bem. Muito bom. Outro. Por favor, aqui atrás. Minha inquietação, de fato, é justamente no tempo da bonança a gente se preparar para a tempestade. Sim. E uma das questões que a gente tem tentado desenvolver, eu falo em mim mesmo, também na equipe, é tentar enxergar o que a gente não está vendo. Uhum. Porque o que eu estou vendo, às vezes eu tenho problemas complexos para resolver, às vezes mais fáceis. E de uma maneira ou de outra, a gente consegue resolver eficazmente a grande maioria dos problemas, das questões que aparecem. Mas a gente está vivendo num mundo muito volátil, né, com transformações importantes de aspecto de comportamento humano, da juventude, da questão de tecnologia, questão de dimensionamento de infraestrutura, de trabalhar com a mudança de faixa etária, as pessoas estão ficando mais velhas, estão nascendo menos pessoas. Então, esse tipo de público está mudando. Então, a compreensão, justamente tentando me alinhar ali com a visão de quais negócios garantirão que a instituição, a universidade ou a educação, da maneira geral, estejam vivas no futuro,
São isso. Mas o outro aspecto é que os concorrentes, outros players, eles estão se mexendo muito rapidamente. Sim. E eles não têm, de fato, a característica que nós temos aqui. Porque o reitor da Universidade Confessional, eu comparo ele a um artista de circo em cima de uma bicicleta, de uma roda só, em cima de uma corda, tentando segurar 3 pratos, que é o prato do resultado financeiro, o prato da qualidade e o prato da confessionalidade. E isso é difícil de fazer. Sim. Mas eu digo assim, é um grande desafio, não é? Sim. É graças a Deus que eu tenho ajudas. Eu tenho, tanto no Instituto, o chanceler, mas eu, digamos assim, quais são as questões que estão chegando daqui a mais 2 anos, daqui a 4 anos, que a gente possa fazer com que a instituição esteja com a reputação que ela goza hoje, ainda melhor. Eu tenho essa imagem agora na minha cabeça, de um cara aí com 3 ao mesmo tempo. Não vou esquecer dessa. Não vou esquecer dessa. Alguém outro, por favor, aqui atrás. Obrigada, Ricardo. Eu vejo uma semelhança muito interessante, né, da nossa instituição com a questão do artigo, que é a gente melhorar realmente aquilo que é muito bom. Sim. Né? Nós fazemos parte de uma instituição que, na minha unidade, né, e posso falar isso muitas outras, a gente dá um bom resultado, temos excelentes professores, os pais são muito satisfeitos, né? Fazemos coisas que geram excelentes resultados, contudo, nós vivemos, como falou muito bem o nosso reitor, uma sociedade muito volátil. E a gente trabalha com, no meu caso, crianças e adolescentes, uma geração que está em constante mudança. Então, nós temos a necessidade, e é sempre urgente, eu vejo a nossa situação de trabalhar sempre na urgência e sempre com necessidade de mudança, para acompanhar e educar, continuar educando esse ser humano, né, em ambiente de fé cristã reformada, mas para ser cidadãos relevantes nessa sociedade. Então, eu vejo a nossa situação hoje exatamente essa, de ter trabalhar numa situação muito boa, de excelente qualidade, mas precisar melhorar o tempo todo. Sim, sim. Sabe, esse tem sido minha experiência como embaixador ou diplomata, chegando a uma nova embaixada. Eu chego lá, vamos pensar em que mais podemos fazer. Mas a reação de alguns ele está nos criticando, dizendo que não estamos fazendo bem. Porque ele vai exigir que eu trabalhe mais, que tem essa reação defensiva. Então, o grande trabalho do novo líder é como fazer essa pergunta ou essa investigação numa maneira positiva que você não sente ameaçado, né? Isso é super difícil. E depende muito do caráter do líder, mas também do sublíder, para ser aberto a continuar melhorando. Eu acho isso também muito bíblico. Temos que fazer nosso melhor. E se tem alguém de fora, de algum lugar, que diz, essa é outra oportunidade, vamos nessa. Vamos nessa. Outro, por favor. Então, a questão de analisar a nossa condição de estarmos muito bem, eu acho que aí já é um sinal de como eu faço essa avaliação. Uhum. Porque muitas vezes a gente corre o risco do auto-engano. Uhum. A gente acha que a gente está tão bem, né? E acho que nada melhor do que os nossos pares para fazer essa avaliação, né? Então, acho que a gente tem que ter critério para fazer a avaliação de se, de fato, nós estamos muito bem, né? E, se, de fato, nós estivermos muito bem, como permanecer muito bem, né? Porque hoje eu posso estar muito bem, mas amanhã isso pode não ser uma verdade, né? Então, a permanência nesse estado de excelência já é, por si só, um desafio, né? E talvez, num segundo momento, continuar escrevendo essa história de excelência sobre outros paradigmas, né? Se autodesafiando, né? Porque acho que o nosso maior desafio é conosco mesmo, né? Nós nos superarmos, né? E acho que a instituição
pensando institucionalmente, é a autossuperação institucional. Se a gente está tão bem assim, então como se autossuperar, né? Então, é isso. Muito bom. Algum outro? É só um comentário, né? Porque nós estamos com assim, os nossos palestrantes americanos, né? Citar um exemplo também lá dos Estados Unidos, Jim Collins. Numa palestra que eu assisti dele, vem ilustrar bem essa abordagem que o senhor fez. Ele, numa palestra, comentou que ele estava em férias com a esposa, caminhando, né? Assim, sobre uma montanha, tinha neve, então uma coisa linda lá de férias. E ele caminhando, a esposa dele começou a andar muito mais rápido. E ela falou, eu te aguardo lá, né? Ele caminhando assim, e ele começou a falar, nossa, agradecer a Deus, como a minha esposa, né? Tá assim com uma saúde maravilhosa, como olha a motricidade, né? E ele contemplando. Bem, passados 2 meses que ele retornou de férias, num exame médico normal de check-up, detectou que ela estava com uma doença, um câncer. E aí o que tem a ver essa história com liderança? Aí ele fez uma analogia com as empresas. Então ele trouxe essa mensagem para nós. Muitas vezes nós achamos que estamos bem, porque a autoavaliação é tendenciosa, é nossa, nosso universo. Nós não está vendo de forma vertical, sim horizontal. Estou bem, estou tendo resultado. E, às vezes, há algo dentro da organização que não está bem e que não está sendo cuidada, porque está tendo uma visão macro. E, quando vem um momento de oscilação, que o mercado é dinâmico, aí a empresa automaticamente é afetada, porque não cuidou, não fez uma radiografia total, uma autoanálise interna e externa de como ela está indo. Depois ele, só para ninguém ficar curioso da esposa, ele falou que ela ficou curada e tal. Mas veja que essa analogia, para mim, ficou muito forte. Isso vale para a nossa vida pessoal mesmo, nas nossas finanças pessoais, nossas opções, estratégias de patrimônio e pessoais. É só para contribuir aí com essa arguição do senhor. Obrigado, uma boa analogia. E, por terminar, aqui. Esse texto da clínica, né, Hospital Mayo, eu achei muito interessante, até pelo paralelo com o Mackenzie na idade, né, no tempo de vida, e traz a inquietação de nós sempre olharmos para as coisas, não do ponto de vista, não é acomodação bem a palavra, mas é aquele sentido de a gente estar bem, como a Vera comentou, né? Então, eu acho que a gente nunca pode olhar e pensar, estamos bem. A questão da inovação, da mudança, ela vai estar sempre presente. A gente vê isso daí ao longo da história da humanidade, né? A evolução, graças a Deus, a gente sabe que o senhor está no controle dessas coisas, mas ela é constante. A gente tem que olhar para isso sempre com uma inquietação. Eu cheguei até aqui, mas qual o próximo degrau? Qual o próximo degrau? Qual o próximo degrau? E assim vai. Isso pode, muitas vezes, parecer até uma ingratidão, mas não é por esse lado, né? É pelo lado que a gente sabe que os desafios vão estar sempre presentes. E esse texto vem sacramentar isso, né? Sim, sim. Então, o que nós estamos querendo analisar é como a gente passa por crises e desafios na liderança. A Mayo Clinic é um excelente exemplo, é uma instituição que estava tendo sucesso e se reinventou, reduzindo o tempo de espera para que as pessoas fizessem transplante do coração e tornando todo o serviço muito mais eficiente. E revolucionaram a forma de trabalhar. E o que nós queremos falar durante algum tempo, hoje à tarde, é como passar por crises e, pessoalmente, institucionalmente, como líderes, considerando as nossas responsabilidades. Uma das coisas interessantes que eu descobri nas 550 entrevistas que eu conduzi é que, em primeiro lugar, você é
o seu trabalho. O que eu quero dizer é que houve um tempo em que você podia separar a pessoa, o indivíduo, da função que ele ocupava, mas nós vivemos num mundo, por causa das mídias sociais, tecnologia, disponibilidade do 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os nossos dispositivos, mas isso é muito importante, porque o que significa é que hoje, mais do que nunca, mais do que era há 25 ou 50 anos, os líderes são associados às suas ações. Isso fica impresso na sua personalidade. Nós temos, independente, quando nós temos grandes sucessos ou grandes fracassos, eles são frequentemente associados ao indivíduo. E o líder é visto em muitos momentos de crise como salvador, a pessoa que entra e permite que a instituição enfrente as dificuldades. Mas também é nesse momento em que o líder vira o bode expiatório, onde ele é o objeto da raiva, da frustração ou da descontentamento das pessoas que estão no meio da crise. E é nessa dinâmica que você percebe que as pessoas veem você como, algumas pessoas te veem como salvador e outras como bode expiatório. Há uma equipe de pesquisadores que estão trabalhando em Harvard e em Yale, a Heifetz e Linsky, e ele falou de um ciclo de vida que a gente passa em momentos de crise, e isso se resume a 3 estágios: a fase de preparação, a fase de emergência e a fase de adaptação. A fase de preparação é aquilo que a gente pensa quando a gente fala de uma crise. Esse na verdade, é aquela fase que a gente passa pela crise, onde ela é mais grave. Toda a missão da Apollo 13 aconteceu em 7 dias, a missão inteira. Mas, na verdade, a fase de emergência dele aconteceu durante provavelmente 3 dias. Normalmente a gente diria que a fase de emergência pode durar dias, semanas ou no máximo 1 ou 2 meses. A maior parte dos analistas diria que os ataques de 11 de setembro em Nova York e Washington, nós estávamos na fase de emergência naquela questão por talvez 2 semanas. Depois disso, nós aprendemos a nos adaptar e ganhar uma sensação de normalidade. Nós temos um show nos Estados Unidos chamado Saturday Night Live, e algumas semanas depois do ataque, e o prefeito de Nova York foi quem abriu o show. Isso foi um sinal de voltar à normalidade. Eu e você estamos sempre na fase de preparação para a próxima crise. A gente pode só não estar ciente disso. Nós estamos sempre nos preparando para o próximo desafio e para a próxima crise. É aí que Deus está nos preparando para a próxima crise, para o próximo desafio. E a gente tem que ter um relacionamento com Deus para que a gente esteja sintonizado nessa situação. Eu pensei sobre contar para vocês várias histórias de vários líderes que eu entrevistei. Eu entrevistei muita gente relacionada à crise de 11 de setembro, quando Lisa Wright, o presidente Bush, o diretor do New York Times, o CEO da American Airlines, que foi uma das companhias aéreas que teve o avião sequestrado. E eu pensei em contar sobre todas essas histórias, mas quando eu pensei, e parte do que a gente quer falar aqui é desenvolver esse relacionamento entre nós, eu pensei em contar a vocês sobre a minha própria crise, um pouquinho da minha própria história. Eu estava na fase de preparação para a crise que eu passei enquanto presidente da minha universidade. Ela aconteceu quando eu estava no posto há 3 anos. Eu não sabia que era uma crise, e muitas vezes as crises se tornam muito maiores do que a gente imaginava, e a gente demora um pouco a perceber a seriedade ou a gravidade dessas crises. Eu era o presidente de uma universidade de artes
chamada Gordon College, uma universidade cristã em Boston, Massachusetts. O Gordon College não é tão antigo quanto o Mackenzie, mas ele é bem antigo, tem 130 anos. E é uma cidade num morro. É o maior empregador cristão em toda a região. E quando os nossos serviços se encontram na chapelaria, na nossa capela, várias vezes por semana, era a maior reunião de cristãos em toda a região. Então, nós éramos uma instituição de muito destaque. Em 2014, foi quando o presidente Obama estava no poder, aconteceram várias discussões sobre líderes religiosos, porque a administração estava considerando passar um decreto que implementaria uma regra de não discriminação, de políticas de não discriminação para a contratação de LGBT que mais do país. Eles estavam, a Casa Branca estava contactando líderes religiosos porque as comunidades pensam de formas diferentes quando nos falamos de homossexualidade e de como trabalhamos a empregabilidade dentro das minhas instituições. Houve várias discussões ao longo de 6 semanas, eu participei de algumas e estava ciente de outras, e uma das principais questões era se organizações baseadas em fé seriam tratadas como qualquer outra organização pública ou se eles seriam tratados diferentes pelas convicções cristãs. O presidente Bush, em 2003, reconheceu as organizações religiosas como organizações que tinham o direito de tratar questões relacionadas ao sexo de formas diferentes. Por exemplo, o movimento pelo casamento gay no país aconteceu de forma diferente. Nós fomos os primeiros a reconhecer isso em 2004. Eu assinei uma série de cartas para o governo, porque nós éramos uma instituição de peso. Eu não fiz isso porque eu queria publicidade, mas eu fiz porque em 2014 um grande colega meu, que era o editor de Christianity Today, pediu se eu poderia escrever uma carta para ele e pediu que ele mantivesse alguma dessas exceções para organizações religiosas. Alguns outros líderes assinaram, como Rick Warren, ele assinou essa carta, o presidente da World Vision também assinou, mas eu fui o único presidente de universidade, de faculdade que assinou. E eu assinei e não pensei muito nisso. Isso foi em junho de 2014. No final de junho de 2014, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou uma regra que não tinha nada a ver com as questões LGBTQ, mas que falava sobre os direitos de empregadores privados, sobre o direito de fornecer a pílula do dia seguinte, que é uma pílula que permite interromper a gravidez no 1 ou 2 dias após a relação sexual. Isso criou uma crise, e esse foi um momento de virada com relação à opinião pública dos Estados Unidos, com relação a todas essas questões. Ao redor dessa época, um grupo de organizações LGBTQ decidiram não buscar mais se acomodar e trabalhar com organizações religiosas. E o que aconteceu foi que em 2 de julho de 2014, essa carta que eu e várias pessoas assinaram foi publicada por uma revista chamada Atlantic Monthly. Isso levou a uma discussão ainda maior, considerando cada uma das pessoas que assinou essa carta, e eu era uma delas. Tem uma organização chamada Human Rights Campaign, que trabalha pelas pessoas LGBTQ, e elas resolveram fazer uma pressão, e a ideia é que o Gordon College era uma instituição bem reconhecida e eles queriam que nós mudássemos a nossa política para a gente aceitar o casamento gay, e eles
começaram a pressionar a nossa instituição e eu, pessoalmente. E em cerca de 3 semanas, o maior jornal da cidade, o Boston Globe, publicou 6 artigos negativos sobre o tradicionalismo da Gordon University. Eu não tinha nenhuma foto da universidade e eles puseram o meu rosto na foto que acompanhava cada um desses artigos. Então eu me tornei o rosto de todo esse problema para toda a opinião pública. Nós tínhamos uma notícia atrás da outra, todas negativas, e isso ficou muito difícil para a nossa instituição. O distrito escolar onde os nossos formandos iam trabalhar começaram a dizer que não receberiam mais os nossos formandos. Nós tínhamos alunos que trabalhavam como voluntários em várias instituições e eles pararam de ser aceitos e essas instituições disseram que não queriam trabalhar com ninguém vindo do Gordon College. Nós começamos a ser boicotados e foi um período muito difícil. Eu nunca tinha me preparado para toda a vergonha que eu passei. Nós tínhamos pessoas protestando na frente da nossa casa. Meus filhos receberam cartas. Foi uma situação muito séria e isso foi um grande desafio para mim. E um dos grandes desafios é que nunca antes uma instituição cristã tinha enfrentado esse nível de pressão. Era o primeiro caso na imprensa, então não dá para dizer, olha, a gente estava só tentando reagir e administrar essas questões enquanto elas aconteciam. E os artigos negativos começaram a crescer, criar desacordos dentro do nosso campus. Muitas pessoas, muitos doadores quiseram se desassociar e se afastar da nossa universidade. Nada do que eu estava fazendo mudou. E nada era diferente do que a minha organização fazia há 100 anos. Mas nesse momento cultural específico, nós não estávamos dispostos a ceder à pressão pública. Eu posso dizer para vocês que foi muito, muito, muito difícil. Uma tarde, eu estava tentando entrar em contato com alguns dos nossos diretores, um dos líderes que estava no Washington, para dizer, olha, o que vocês estão lendo na imprensa não reflete a nossa realidade. A gente está dizendo que vocês não devem se envolver em situações deste tipo enquanto vocês são parte da nossa instituição. Minha leitura da Escritura é que o ato específico era proibido na Bíblia. E eu recebi uma ligação, eu tive uma ligação com um líder político de nível muito alto, e eu sabia que eu estava no Viva Voz, então eu sabia que outras pessoas estavam ouvindo a conversa. Eu estava descrevendo para ele, basicamente, que o que ele estava lendo na imprensa não refletia o ambiente amoroso que nós levávamos aos meus alunos. E eu esperava que ele entendesse que nós estávamos tentando manter os nossos compromissos fundamentais e também os ensinamentos de Jesus Cristo. Depois que eu falei por 7 ou 10 minutos, ele disse, eu vou pedir para você parar agora, presidente. Eu nunca tinha sido chamado senhor presidente na minha vida. Eu falei, opa, isso não é muito bom. E vocês precisam entender que eu acho a sua política repreensível. E eu decidi que a minha missão na vida vai ser forçar você a mudar a sua política, ou nós vamos fundamentalmente mudar o seu modelo de negócios. Isso foi uma ameaça muito séria. Ele estava dizendo, basicamente, que nós não poderíamos mais ser caridades, que nós não teríamos mais apoio, que nós não poderíamos mais receber financiamento do governo que ajudava a financiar nossas atividades. E eu me lembro de desligar o telefone e a minha mão tremia. Eu nunca me senti tão sozinho.
eu liguei para o meu representante eleito, pedindo para ele que ele entendesse, e ele me ameaçou ainda mais. O meu escritório recebeu 3.000 cartas e e-mails num período de 2 semanas. E isso é muito para chegar tudo de uma vez só. Os telefones tocavam o tempo inteiro, então foi um momento bastante desafiador. Basicamente, quando eu estava nessa fase de emergência, eu via que eu estava no escritório e eu me encontrava com grupos diferentes de pessoas, às vezes sozinhos ou em grupo, e na maior parte do dia eles falavam sobre suas frustrações, sua raiva, o desgosto que eles sentiam, e eu ficava me perguntando se tinha alguma coisa que eu podia fazer para melhorar a situação. E às vezes é melhor para o líder não fazer nada para não piorar a situação, mas às vezes as pessoas não sabem disso e não entendem isso. Então, eu estava com esse momento de dificuldade até às 5 ou 6 horas da tarde, e aí eu fiquei trabalhando mais 5 horas tentando ler todos os e-mails que eu recebi e orando para tomar uma decisão sobre o que fazer. E aí eu fui para casa às 10 horas, os meus filhos já estavam na cama dormindo, e a minha esposa estava lá, mas na maioria das noites ela me abraçava enquanto eu chorava, tentando processar todas as emoções que eu estava sentindo naquele momento. Foi um momento bem complicado na minha vida. Então eu comia um pouco no jantar e tentava ir dormir. E me levava umas 2 ou 3 horas para eu conseguir dormir. E aí eu dormia poucas horas, mas acordava na manhã seguinte e passava pelo mesmo processo, tudo de novo. E eu fiz isso por meses na minha vida. O que eu descobri naquele momento, quando eu estava passando sobre esse calvário da crise, é que a tomada de decisão pode ser bastante desafiadora e que tudo que você sente nesse momento é verdadeiro. Então, nós tivemos o Robert Rubin, que trabalhou como o ministro de Finanças do Clinton e também como gerente do Citibank, e ele falou, olha, sempre que eu encontro uma crise, as pessoas querem que você tome uma decisão, quando na verdade o correto é não tomar uma decisão. Por quê? Porque se você conseguir segurar por mais um tempo, você ganha mais informação, mais conhecimento. Mas, às vezes, é claro que ajuda você a tomar uma decisão, mas na crise você tenta desacelerar isso. Eu não sabia disso, mas eu aprendi isso. Então, num momento de crise, você tenta desacelerar a tomada de decisão e não acelerar. Em segundo lugar, você nunca tem as informações completas. Nós temos também o Gerard Arpey, que era o diretor da American Airlines, e ele era o cara que era o diretor da empresa no dia 11 de setembro, e ele estava dirigindo o carro dele quando ele recebeu uma ligação do centro operacional da sede da American Airlines. Eles ligaram para dizer que havia um relato de que um dos aviões tinha sido sequestrado. Eu não sabia disso, mas ele disse, olha, isso não é incomum. Na verdade, a maioria das empresas aéreas tem uma ameaça de sequestro de aeronaves 1 ou 2 vezes por mês. Então, eles ativam os protocolos e tentam determinar se esse relato é verdadeiro ou não. Então, no final dessa conversa, ele disse que eles fizeram um comentário final e que eles iam ligar para mim de novo. E ele me disse, olha, eles falaram que os sequestradores tomaram controle da cabine de comando da aeronave. E ele falou, olha, nos meus 30 anos de aviação, eu nunca ouvi falarem sobre isso. Ele desligou e 2 minutos depois eles ligaram dizendo, olha, nós perdemos contato com essa aeronave e nós vemos que ela está em rumo a Nova York e não sabemos o que fazer ainda. Bom, desde a nossa última ligação, nós descobrimos que tem uma outra aeronave com a qual nós não conseguimos nos comunicar. O que o senhor quer que nós façamos? Bom, e aí ele está dirigindo na estrada, a caminho do escritório, e em 4 minutos ele já teve a introdução de uma grande ameaça, a maior ameaça que ele já enfrentou na sua indústria. E ele disse, olha, eu percebi que se eu fosse piloto em um desses aviões, sabendo o que eu sei agora, eu gostaria de estar em terra firme. Então, enquanto ele dirigia, ele disse, olha, nós vamos deixar todas as aeronaves em solo, não vamos colocar ninguém mais para decolar. Então, essa decisão
que ele tomou de cancelar o próximo voo custou $5 milhões. Então ele queria que todas as aeronaves pousassem, e isso foi muito caro e muito difícil enquanto decisão. Mas nós sabemos que ele tomou a decisão certa, porque foi uma ameaça muito grave em 11 de setembro. Mas a gente nunca tem as informações completas. Quando nós estamos lidando com crises, nós temos que responder com as informações que nós temos. E nem sempre são todos os dados que nós queremos ter, que nós teremos em mão. Bom, outra coisa, quando se fala em momento de crise, é quando nós decidimos como escalonar uma situação ou desescalonar a situação. Então, às vezes, ter liderança na sala de comando é bom, como nós vimos no exemplo do Apollo 13 com o Gene Kranz. A presença dele fez toda a diferença, mas muitas vezes você tem que desescalonar uma situação onde você está tentando acalmar as coisas. O que é curioso sobre a gestão de crises é que, ao mesmo momento, pode haver circunstâncias onde você vai escalonar uma situação por um lado e desescalonar por outro. E essa é uma das coisas que exige bom julgamento. É por isso que nós dizemos, olha, é importante para que os líderes possam desenvolver essas habilidades de decisão, elas têm que ser como músculos, como seus bíceps, por exemplo. As pessoas me perguntam, o que eu busco quando eu contrato um líder? São 3 coisas: julgamento, julgamento e julgamento. Eu busco por pessoas que possam ter bom senso nos seus julgamentos, porque muitas vezes elas vão ter que tomar uma decisão muito rápida, sem terem as informações necessárias. Eu também aprendi a importância das redes pessoais quando eu estava nessa situação. E eu vou mencionar para vocês 4 pessoas. Então, eu estava nesse momento difícil, que era uma crise midiática, que a gente jamais tinha enfrentado antes. Então, nós escrevemos um editorial para um jornal e eu estava escrevendo esse artigo. Eu trabalhei nesse artigo o final de semana todo e ele não estava no ponto que eu queria ainda. Ele tinha que ser a melhor coisa que eu já escrevi na minha carreira. Então nós temos um autor que é um colega meu chamado Andy Crouch. Ele é um excelente editor. Ele era o editor da Christianity Today. Então eu liguei para ele num domingo à tarde e falei, olha, Andy, eu tenho 5 horas para terminar esse editorial. Você estaria disposto a dar uma olhada nele? Porque ele não está tão aguçado quanto eu precisava que ele tivesse. Acho que é meu último momento de tentar reenquadrar esse debate. Ele falou, sem problema, manda para mim, em 90 minutos eu te devolvo. Então eu mandei um e-mail para ele. 2 horas depois ele mandou um e-mail de volta dizendo, olha, aqui está o artigo. E o artigo estava num tipo de estruturação fantástica que ajudou a reenquadrar essa discussão. Meses depois eu estava falando com o Andy, lembrando desse domingo, e eu perguntei para ele, onde é que você estava quando eu te liguei? Ele falou assim, olha, eu estava na estrada entre Pensilvânia e Ohio, que são 6 horas de distância entre uma cidade e a outra. Então ele estava levando o filho dele para um acampamento musical que é em Oberlin College. Ele falou, olha, eu recebi a sua mensagem, decidi que nós íamos parar ali na estrada, a minha esposa e meu filho iam dar uma caminhada enquanto eu trabalhava no seu artigo. Então ele me ajudou a editar aquele documento ali à beira da estrada, uma história incrível. Temos também o David Skill, que é um professor na Universidade de Pensilvânia. Ele ensina sobre jurisprudência e ele escrevia para o Houses of Faith, que é uma coluna religiosa que o Wall Street Journal lança a cada 15 dias. Então, ele decidiu escrever um editorial 6 meses antes, e ele é um grande amigo, ele tem acompanhado essas notícias assim que elas estavam saindo. E o David conseguiu mudar o editorial para escrever algo a favor do Garden College. E isso, em essência, mudou o debate em Washington, D.C. Isso é muito importante, porque o nosso caso atraiu atenção regional, mas também a atenção do Ministério da Educação no Congresso americano. Temos também Phil Ryken, que é o presidente de um dos meus concorrentes, que é o Wheaton College, uma outra universidade cristã nos Estados Unidos. No momento, eu chamava ele de Gordon do meio oeste.
do centro-oeste do país, na verdade. Então, assim, se nós tivéssemos dificuldades, a instituição dele se sairia muito bem, mas ele era um cristão muito comprometido. Eu estava numa situação complicada, onde estava fazendo uma entrevista com um canal de televisão importante, e eu estava me pegando em como eu poderia falar sobre um ideal cristão de uma maneira que não seja algo que cause muito problema para uma audiência assim tão laica, entendeu? Então, numa quarta-feira, às 9, eu liguei para o Phil e falei para o Phil, olha, eu não sei o que fazer e me faltam palavras, você tem alguma ideia? E ele disse, olha, eu não sou a melhor pessoa, mas eu acho que a pessoa que faz o melhor trabalho em se engajar nesses canais de mídia laicas é o Tim Keller, que é o pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York. E eu falei, vamos ligar para o Tim? Ele falou, tá bom, mas eu não sei, não tenho o telefone dele. Ele falou, eu vou ligar para ele, espera só um pouquinho. Então ele desligou, ligou para o Tim, e aí meu celular toca, e ele nos colocou numa chamada em grupo, e por uma hora o Tim Keller, basicamente, me deu conselhos sobre como falar com a mídia laica. Então, o Evangelho de João, na verdade, Jesus descreve o primeiro capítulo como repleto de graça e de verdade. Então, João foi bastante cuidadoso. Ele sabia que nessa experiência que a graça de Jesus Cristo tinha que ser vivenciada. Então, essas são coisas que são muito juntas. A graça divina e a verdade sempre andam juntas. É isso que o Michael queria comunicar. Como que nós viveríamos essa identidade cristã nesse tópico abordado com a mídia laica. E isso mudou a conversa por causa dessa experiência que foi reportada por um amigo. E aí nós temos o Ray Hammond também, que é um pastor afro-americano em Boston, que tem uma autoridade moral gigantesca. E ele estava disposto a escrever um editorial ao Boston Globe, que tinha pegado bastante pesado comigo e com a universidade para nos defender, para dizer que nós éramos líderes muito morais, nós poderíamos nos beneficiar do posicionamento dele para mudarmos a nossa direção. Então são 4 pessoas que deram muita credibilidade ao nosso relato. O que foi essencial nesse processo é que quando nós enfrentamos crises, nós temos que estar com líderes, apoiá-los de várias maneiras. Essa aqui é a minha família. Essa foi uma foto que foi tirada naquele verão, melhor, naquele outono, quando nós estávamos passando por um momento complicado. Eu tenho aqui a minha esposa Rebecca, as nossas gêmeas, usando a fantasia de abóbora, a Emily e a Caroline. Elas tinham 4 anos de idade. E nós temos a Elizabeth ali também. Essa foi uma situação bastante estranha, porque eu estaria no jornal em breve e uma das meninas estava numa loja, elas veem esses jornais, eles veem a minha foto no jornal. Elas não sabem por que eu estou no jornal e a gente não queria falar sobre isso, sobre sexualidade humana, LGBT e daí por diante. Mas uma das coisas que eu aprendi é que quando você lidera a sua vida numa crise, a sua família vai sentir a pressão, mesmo quando você não sente. Então você tem que estar numa situação mais vulnerável. Então eu fiz várias reuniões de comunicação com as pessoas para que eles ouvissem a minha luta. E eu também falei que a gente não deveria falar muito sobre isso, porque eu queria me comunicar de outra maneira. E eu queria que eles não sofressem tanto esse impacto. Nós temos que prestar atenção sobre como a família está enfrentando esses impactos. Eu e minha esposa, nós oramos, nós ajudamos, eu ajudava ela me ajudava, mas foi bastante difícil. Eu jamais tinha pensado em me machucar nesse processo, e me ferir nesse processo, mas eu diria que nesse momento a quantidade de desespero, de medo que eu estava sentindo, me colocou numa posição onde as pessoas poderiam até considerar nessa situação se flagelar, entendeu? Eu jamais pensava nisso, nunca pensei nisso na minha vida, mas a família sente essa pressão. Em terceiro lugar, foi muito importante para mim poder mobilizar o suporte da comunidade. Eu tive uma situação fantástica onde eu pude levantar fundos para poder
encarar essa batalha de relações públicas que nós íamos enfrentar. E uma das questões é que me disseram que eu não poderia falar com ninguém na minha diretoria enquanto nós estávamos navegando essa situação, porque haveria uma teoria de que o comitê diretivo poderia nos impulsionar num posicionamento mais político. Então as autoridades disseram, olha, não levante dinheiro para fazer essa defensoria do seu quadro de diretores, mas assim, era justamente para isso que eu estava querendo trabalhar. Então eu fiquei numa situação onde eu tinha que pagar a conta de um processo fiscal, um processo, na verdade, jurídico que eu tinha que passar e custava $1 milhão. Eu não tinha $1 milhão, então eu pensei, o que eu vou fazer? Tem um casal que mora na Califórnia, que eu conheci, e eu sabia que eles se preocupavam muito sobre instituições cristãs e que eles queriam que as coisas funcionassem bem. Eles nunca fizeram uma doação para Gordon College, mas eu precisava de muito dinheiro. Então eu busquei eles e falei, olha, posso visitar vocês? Vocês talvez estejam acompanhando a notícia e eu preciso de apoio. Eu posso falar com vocês para discutir as circunstâncias? E eles falaram, olha, nós não estamos disponíveis agora, o que você precisa? E aí eu falei, olha, eu gostaria de falar com vocês pessoalmente, se eu puder. Eu posso ir até a Califórnia para falar com vocês? E eles falaram, não, na verdade nós estamos na Itália, então não vai funcionar. O que você precisa? Aí eu falei, olha, eu ficaria contente em ir até a Itália para falar com vocês. Eu gostaria de bater um papo com vocês, porque a gente não pede $1 milhão para as pessoas sem estar olhando cara a cara, entendeu? E eles falaram, olha, nós estamos numa área bastante remota, não podemos ter uma reunião com você pessoalmente. Aí eu falei, podemos conversar pelo Zoom? Eu queria ver vocês. Vocês querem conversar comigo numa conferência? E aí eles falaram, não vamos fazer uma conferência. O que você precisa? Finalmente, a essa altura, eu já estava bem desesperado, já era sábado, eu tinha essa conta de $1 milhão que vencia na terça e eu não tinha como pagar. Então eu orei e eu voltei e falei, voltei a eles e falei, eu preciso de $1 milhão para pagar essas contas que foram acumulando nessa batalha intensa com esse aspecto ortodoxo relacionado à sexualidade na nossa universidade. Normalmente, quando eu escrevia para eles o e-mail, eles respondiam muito rápido, 1 hora. Eu mandei um e-mail e nada. Silêncio. Aí eu passei o domingo inteiro sem ouvir nada. Eu acordei na segunda-feira sem ouvir nada. Em 24 horas venci a conta. E aí eu comecei a pensar, ok, o que eu vou fazer? Meio-dia na segunda-feira, eles me escreveram e disseram, Michael, nós vamos te apoiar, nós vamos te mandar o dinheiro essa tarde. É uma história incrível de uma família disposta a nos ajudar no momento em que a gente realmente precisava. Eu aprendi nessa experiência que Deus pode atender qualquer necessidade que a gente tem. Ele consegue nos ajudar de uma forma abundante, acima de tudo aquilo que a gente pode imaginar, pedir. E eu também descobri nessa época que era importante para os meus alunos me verem, porque eu precisava ajudá-los a entender como que a gente estava reagindo a essa crise, como a qualquer outra. Então eu tentei estar visível para todos os meus alunos. E eu também percebi que a minha vida espiritual estava passando por um momento de crise. Eu estava no meio de uma tempestade onde de uma forma que eu nunca passei antes. Eu percebi que ouvir os salmos, especialmente os primeiros 50, significou muito para mim, porque Davi dizia, num momento ele dizia, eu confio em você, Deus. E em outro momento ele dizia, como que eu posso confiar em você? E eu me sentia muito nessa posição de incerteza. Eu também percebi que músicas de louvor e oração me ajudavam a acalmar. Tem uma música cristã que diz, às vezes ele vai acalmar a tempestade e às vezes ele vai chamar seu filho no meio da tempestade. E essas músicas se tornaram uma linha de vida para mim espiritualmente. Eu também percebi que a crise não desenvolve o nosso caráter, ela só revela nosso caráter. E mostra quem é capaz de fazer as coisas acontecerem no momento de necessidade. E eu descobri o quantos amigos podem ser importantes no momento. A minha esposa foi uma pessoa
importantíssima durante esse período. Essa crise específica, a fase da emergência demorou uns 2 meses, mas demorou muito mais tempo até que as coisas efetivamente melhorassem. A universidade passou por alguns problemas sérios com as instituições que nos davam financiamento. Nós tínhamos todas essas políticas implementadas antes até dessas instituições existirem, mas eles queriam forçar a universidade a mudar a nossa posição. Nós tivemos problemas com as nossas matrículas. Claro, como Mackenzie, nós precisamos do dinheiro das matrículas, das mensalidades para manter a escola funcionando. Nós tivemos muitas dificuldades, ameaças jurídicas, etc. E eu passei por todo esse período pensando em como servir melhor a Deus. E no final da primavera, eu percebi que isso tinha um peso ainda maior, acumulativo, e que nós teríamos uma redução de 20% nos nossos fundos. E isso, quando você está falando de uma instituição do nosso tamanho, isso é uma catástrofe. E eu estava tentando achar uma solução, eu estava entrando para uma reunião com os diretores, isso foi em maio de 2015, eu no domingo fui à igreja, e naquele domingo específico, a minha esposa estava trabalhando na enfermaria das crianças, e minhas crianças estavam na escola dominical, e o pastor falou de uma passagem específica, onde Jesus acabou de alimentar os 5.000 e os discípulos dizem, faz de novo, faz de novo. E Jesus disse, eu não vim aqui para alimentá-los. E o pastor disse, isso foi uma palavra muito difícil naquela época para as pessoas ouvirem, porque essas eram pessoas que estavam morrendo de fome. Eram essas as pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus. E ele dizer isso parecia uma palavra de julgamento. E o pastor disse, sabe, talvez não tenha ninguém sentado na nossa igreja hoje passando fome, mas eu aposto que cada um de vocês está passando por um momento de dor profunda e de luta. E há uma palavra boa para você nessa mensagem. E no capítulo 6, João, depois que Jesus fala com os seus discípulos, ele não diz a eles, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a forma que esse versículo estava estruturado e a forma que o meu pastor disse, me fez perceber que eu estava rezando há 8 a 10 meses por essa crise, pedindo por uma série de questões, mas em nenhum momento eu disse, Deus, qual é a sua vontade nesse momento? Como eu devo responder a ela? Como eu devo reagir? Como a universidade deve? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Deus, o que você quer que eu faça? Então, no final do seu sermão, o pastor, quando ele estava prestes a passar a coleta, ele disse, antes de passar, eu quero que vocês peguem a sua mão, deixem para baixo qualquer coisa que você esteja, coloque a sua mão em formato de concha, olhe para a sua mão por 1 minuto, todos nós estamos lá olhando para a nossa mão, e eu gostaria que vocês pensassem que o que quer que seja que está te causando muita dor, que está causando essa agonia, e eu imagine isso pousado no centro da sua mão, e sentado naquele banco, eu estou olhando para minha mão, pensando em todas aquelas ligações difíceis, a todas todas as lutas e todas as dificuldades que eu passei nos últimos 9 meses, e por apenas 1 minuto, parecia que tudo aquilo estava na palma da minha mão. E o pastor disse, quando o prato de coleta passar por vocês, eu quero que vocês virem a mão em concha, virem ela na direção, e é como se vocês colocassem toda essa fonte de dor
como oferenda, pedindo a redenção de Deus. Em alguns minutos, o prato passou na minha mão, eu estou sentado sozinha, eu peguei a minha mão, eu virei ela para baixo, e eu tenho que dizer que naquele momento, alguma coisa sobrenatural aconteceu na minha vida. Da forma mais profunda, eu senti uma conexão muito forte com Deus. Eu não sabia como processar isso, mas eu tinha a sensação de que Deus estava realmente presente na minha vida de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Acabou todo o ritual, acabou tudo. O pastor era muito amigo meu, eles estavam conversando com muitas pessoas. Normalmente tem uma fila grande de gente para cumprimentá-lo, mas excepcionalmente não tinha ninguém, só tinha ele e eu. E ele olhou para mim e falou: Michael, eu estava pensando em você, como você está? Eu comecei a chorar, ele me deu um abraço e eu estou soluçando, chorando copiosamente. Eu acho que talvez não seja o melhor momento para o presidente do Gordon College ter uma crise emocional nesse momento. Nós morávamos nessa época muito perto da praia e nós pensamos em ir até a praia para orar e pedir a Deus que nos orientasse, nos mostrasse o caminho. Era uma fim de tarde lindo, com um pôr do sol muito bonito, e conforme nós andávamos na praia, eu senti como se um peso estivesse sendo removido dos meus ombros. E aquela noite, pela primeira vez em 9 meses, eu consegui dormir rapidamente uma vez que eu me deitei. No dia seguinte, quando eu acordei, eu comecei a me barbear e eu percebi que pela primeira vez eu não senti aquele desconforto, aquelas borboletas no estômago que eu estava sentindo nos últimos meses. Eu não posso dizer que tudo deu muito certo, mas aqueles domingos foi um momento de transformação divina na minha vida. A coisa incrível sobre a crise é que quando você está na liderança, é que Deus não nos usa apenas para transformar a nossa instituição, a nossa equipe, a nossa organização. Ele usa a crise para nos transformar. E como um peregrino que passou pela sua própria jornada, eu sou extremamente grato pelo que o Senhor fez na minha vida e por me ajudar a administrar isso. Assim como a Mayo Clinic estava se transformando, assim como os astronautas na Apollo 13 passaram por uma situação que transformou a vida deles, nós também, eu e vocês, na nossa vida, enfrentamos situações que mudam a nossa vida e nós estamos sempre na fase de preparação para essa crise. E o que nós queremos é viver a nossa vida de uma forma que a gente possa dizer: Senhor, o que você quer fazer por mim e para mim e como eu posso ajudar? Bom, essa história foi um pouquinho pesada, mas eu achei que era uma forma de eu compartilhar um pouco da minha própria jornada e do meu coração. A gente queria reservar alguns momentos para perguntas, quer seja sobre a Mayo Clinic ou sobre como administrar crises. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? A pergunta é: como é que está o Gordon depois de tudo isso? Nós estávamos nos sentindo muito abençoados nesse processo. Eu fiquei bastante contente de que a pessoa que tinha sido eleita para aquele cargo público perdeu o cargo e nós conseguimos navegar essa situação muito bem. E graças à maneira como nós navegamos essa situação, a pressão das outras instituições também desapareceu. E nós estamos aqui 7 anos depois e nenhuma outra instituição passou pelo mesmo tipo de pressão. Então essa parte é a parte boa. Depois de tudo isso, nós achávamos que nós íamos ter um acréscimo no número de matrículas, mas a nossa retenção de alunos e novas matrículas nos próximos anos foi muito maior do que nós esperávamos. E quando nós contamos o número de matrículas, nós tivemos um número recorde de matrículas e foi por um aluno a mais. Eu acho que esse aluno ainda está lá estudando e ele faz parte do processo
da nossa recuperação. A pergunta foi um erro assinar a pergunta? Olha, eu não queria ter assinado essa carta porque ele trouxe mais crítica para a instituição, mas eu acho que Deus usou isso para transformar a instituição e a mim, então isso faz parte do trabalho de redenção da providência divina nesse processo. Você fez alguma conexão daquela experiência que você teve 7 anos atrás, em Gordon, que você foi colocado no spot, né, mais do que a instituição praticamente, com a decisão que você tomou recentemente de step down de Gordon e aceitar eventualmente uma mudança, em algum momento passou pela sua cabeça no seu processo de mudança que agora era a hora porque estava calmo, ou não quero passar por isso novamente, alguma coisa assim? Yeah, it's a good comment. É um bom comentário. Eu não me senti liberado por Deus nessa situação. Assim, apareceram várias oportunidades desde aquela época, desde 2014 até 2020, mas eu nunca senti que Deus estava me liberando ou me libertando dessa situação. Eu saí da presidência da Gordon depois de 10 anos foi porque nós tivemos muito sucesso em contornar essa tempestade, e isso não impactou em nada a minha decisão de sair, mas ela impactou a minha decisão em ficar na Gordon por muito tempo desde então. Essa aproximação de vocês conosco aqui do Mackenzie está nesse cenário dessa crise que você viveu, e nós sabemos que isso, a tendência é piorar. Qual que é a sua visão a respeito desse nosso encontro, para esse enfrentamento que nós certamente passaremos juntos, e a sua liderança, a sua experiência, muito contribuirá para a nossa instituição aqui no Brasil? Eu estou muito impressionado com o que eu vejo aqui no Mackenzie. E como estrangeiro, eu pude ver a liderança do Mackenzie de perto em várias circunstâncias. O que me impressiona mais na instituição é que existe um compromisso com Deus muito forte na instituição, que é representado nessa liderança, e um desejo honesto de viver nessa parceria ao máximo possível. Bom, no que diz respeito a essa questão da LGBTQ, essa é uma questão complicada em culturas e instituições que respondem a isso de maneira diferente. A minha questão aqui não é sobre a sexualidade, é como Deus usou uma crise específica na minha vida para me apoiar e para abençoar a instituição que eu estava liderando. Eu acho que foi uma palavra de encorajamento. Então, eu não vejo quando acontecerá uma crise desse jeito com o Mackenzie. Talvez eu acho que isso vai acontecer, mas eu espero que a Mackenzie continue fiel a Deus, porque Deus recompensa essa lealdade. Isso não significa que a gente sempre vai ter sucesso, que a gente sempre vai ter vitória, mas isso envolve um compromisso forte para tentar honrar a Deus nas pequenas e grandes coisas. Então é por isso que eu gosto do Mackenzie, porque eu admiro muito o que eu vejo aqui. Na sua crise, né, que você comentou, você coloca muito você puxando você com uma responsabilidade de resolver o problema da crise. E eu acredito que você deve ter usado também a sua equipe, né, a sua base da universidade, exatamente para também te ajudar nessa crise. Mas você não comentou nada sobre ela, né? Você comentou um pedaço dizendo que talvez ela ia começar a te cobrar, na verdade, em vez de te ajudar. Eu sei que tem momentos, né, quando a gente é líder ou gestor, que a gente às vezes tem que puxar a nossa responsabilidade, tocar, fazer a coisa acontecer, porque às vezes você levando para pessoas que não estão no meio do processo ali pode até te atrapalhar. Levou a isso, a não mencionar a sua equipe e até mesmo não envolvê-los em te ajudar a resolver essa crise?
Não, a equipe foi muito importante na solução da crise e eles estavam comigo o tempo todo. Eu falo mais a nível pessoal do que institucional nessa descrição e eu não menciono o que eles fizeram. Cada um desses indivíduos, Phil Reich, Andy Crouch, David Skill, Ray Raymond, eles ajudaram nessa situação. Eles estavam conectados com a universidade através das minhas equipes e eles foram uma parte fundamental. A crise pode fazer duas coisas com as equipes. Ou ela desmantela as equipes, se as equipes não estiverem unificadas, será o final das equipes, ou ela unifica as equipes de uma maneira que vai fortalecê-las a longo prazo. E muito disso tem a ver com forjarmos essa boa vontade, essa confiabilidade, para quando a gente passa por esses momentos de crise, nós possamos contar com eles. Eu não sei se eu perdi alguma coisa do que você falou, mas eu não entendi bem qual foi o papel do teu board lá, nessa crise. A impressão que eu tive, pelo que eu consegui perceber, é que, tipo assim, se vira. É com você. Você que é o presidente. Não é o nosso problema, é o problema seu. Bom, o conselho, na verdade, foi fantástico e eles foram parceiros gigantescos. Quando eu falei sobre desligar o telefone, eu estava falando sobre com aquele representante do governo, eu estava no meu escritório e eu estava me sentindo muito sozinho naquele momento. E eu fiquei ali 10 minutos tentando me recompor e orando, né? E eu liguei para o representante do conselho e eu quase que chorei ali quando estava descrevendo o que estava acontecendo. Ele mora em Los Angeles, na verdade, que é um voo de 6 horas de distância de Boston. E eu jamais esquecerei, ele disse, olha, eu vou entrar... Vou pegar um avião essa tarde e eu estarei na sua casa hoje à noite. E ele veio. E ele ficou comigo por 2 semanas. O nome dele é Kurt. E ele veio para garantir que eu estava me alimentando. Ele almoçava, jantava comigo, ele orava comigo. Então, ele falou com pessoas na minha equipe que também precisavam de encorajamento. E ele veio para me ajudar também a decidir o que faríamos para navegar nesse cenário. A presença física dele na minha casa é uma das memórias mais fantásticas que eu tenho na minha vida, mas você tem razão. O conselho de diretores tem um papel muito importante nesse processo. E o restante do conselho diretivo também foi muito importante. A relação entre o diretor do conselho e os membros do conselho são muito importantes. E ele foi meu grande parceiro, mas o conselho diretivo também foi de grande parceria comigo nesse processo. Mais alguém? Ainda na linha do que o reverendo Robson lhe perguntou sobre o board, o sistema de governança, só para eu entender, porque normalmente nós falamos de gestão de crise, mas o fato é que a gente tem que falar de gestão de risco. Quando a crise acontece, aí é toda a narrativa que foi feita. Por exemplo, um procedimento como você tomou de assinar um documento lastreado nos valores, isso não o sistema de governança lhe dava essa autonomia? Olha o que eu estou falando, da gestão do risco, na origem. Né? Porque o reverendo Robson falou, agora deu problema, você se vira. Mas essa ação que precede a crise estava contemplada no sistema de governança? Nós nunca pensamos que esse tipo de crise aconteceria. E é assim que a crise acontece, é quando você não espera ou quando você não se prepara para ela. Então, nessa situação em específico, nós modificamos nosso protocolo de gestão de risco com etapas adicionais para tentar ajudar a instituição. E nós não tínhamos isso em 2014. Mas nós aprendemos muitas lições nisso. Nós aprendemos da maneira mais difícil, né, como se costuma dizer. Pessoal, foi muito bom poder compartilhar minha jornada com vocês e falar do fundo do meu coração. Eu adorei estar aqui falando com vocês.